Boa tarde, que Jesus continue nos iluminando, permitindo que possamos compreender esses ensinamentos importantes. E o capítulo de hoje é o 25, buscai e achareis, não vos canseis pelo ouro. E Jesus ainda continuando nesse capítulo, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a abandonar a sua crença para adotar a nossa. E aí nós pedimos ao Mestre Jesus, permita converter todas as oportunidades de tempo e trabalho em serviço aos nossos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos e em tudo aquilo que possamos dispor, de maneira que sejamos melhores hoje do que fomos ontem. Abençoe, Mestre, esse nosso propósito de servir e essa nossa reflexão de hoje, que possamos compreender e apreender esses ensinamentos importantes. Para dar início, a gente buscou o livro Taça de Luz. Nós vamos refletir sobre essa mensagem. É uma mensagem de Sheila e foi psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E está lá no item 39 com o título Pão, Ouro e Amor. E nós temos assim: aquele diz, isso é meu. O outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi ele quem te angariou indiretamente os recursos precisos para que não te faltassem saúde, raciocínio, disposição, inteligência na tarefa em que te sorri a fortuna. Regozija-te com o lar. Todavia, foi ele que te situou nos braços maternais que te acalentaram os choros primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão, de que aprendamos, sim, sempre naquela caminhada, e ele te empresta na certeza de que somente ao preço da fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida, entre as fulgurações da sabedoria e as bênçãos de Deus nosso Pai. Então, não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus, ele vai caminhando e ele vai nos mostrando e vai nos contando, né, como é importante essa nossa vida espiritual. E ele continua nesse item desse capítulo dizendo: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de que há nela digno e ficai ali até que vos retireis. Então, aquela confiança daquele discípulo está indo levar a mensagem de Jesus. E ele continua: e ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, paz seja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. Se não merecer, tornará para vós
a vossa paz, sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que direis ao sair para fora da casa ou da cidade. Sacudi o pó de vossos pés. E essas palavras que Jesus colocava, ele dirigia aos apóstolos para que esses pudessem anunciar a boa nova pela primeira vez. Nada tinha de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros entre os povos modernos, né? Hoje em dia, o aumento das viagens teria que criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo, nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões, né? Então, juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava, sim, aos seus discípulos a se confiarem na providência. Além, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Eram um meio pelo qual distinguiam os caridosos dos egoístas. E por isso Jesus lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou seja, quem é suficientemente caridoso para abrigar o viajante que não tem com que pagar, e também digno de ouvir as vossas palavras, e pela sua caridade que os reconhecereis. Então, Jesus tinha essa maneira de dizer e essa maneira de escolher, né? De colocar com que aqueles discípulos buscassem aquelas pessoas que fossem caridosas em receber todos aqueles discípulos. Então, quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, o recomendou aos apóstolos. Será que Jesus recomendou que o amaldiçoasse? Ou recomendou que impusessem eles a violência? Não, Jesus simplesmente mandou que se fossem e que procurassem outro local, outras pessoas de boa vontade. Então, assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a abandonar a sua crença para adotar a vossa, não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixem em paz os que rejeitam. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o é pela caridade e pela justiça. Então, com essas palavras, Jesus nos alerta para a necessidade de nos preocuparmos mais com as coisas do Espírito. Tais palavras guardam, então, um sentido moral muito profundo, aonde ele diz, né, que guardemos aqueles bens que o ladrão não rouba e a traça não consome. Então, Jesus, ele está sempre nos mantendo em alerta. Basta que nós acessemos a esse evangelho, que nos estudemos, que procuremos ali nas entrelinhas, porque nós, cada dia, estamos melhores do que ontem. E se nós estamos melhores, com certeza, hoje, quando lermos o Evangelho, vamos entender melhor essas palavras. Então, Jesus, ele estava nos alertando para que não nos tornássemos escravos dos bens materiais e que não perdêssemos a nossa dignidade
armazenando o que não podemos carregar conosco após a vida física. Quanto mais se tem, mais se gasta, mais se deseja, mais se deve, incansavelmente, indefinidamente, até que nos esgotemos. Não somos assim? Muitas vezes a gente sempre quer mais, busca mais, e às vezes a gente, no final do mês, quando chega o nosso cartão de crédito, a gente fala, meu Deus, como pude? Era tudo parceladinho, tudo pequenininho, né? E de repente avolumou. Então a gente precisa de maturidade para que a gente possa realmente agir de forma adulta. Então, por não seguirmos as recomendações de Jesus, quando temos muito, sofremos e nos angustiamos por armazenar mais. Então, somos insaciáveis. E quando temos pouco, nos angustiamos para angariar o que imaginamos ser o suficiente. Mas o que é suficiente hoje? Logo deixa de ser para amanhã. Então, vamos trabalhar o limite, o equilíbrio, a harmonia em nós. Recordemos que o ouro e a intelectualidade, os títulos, as honras, as aflições, os sofrimentos, as posses, os privilégios, são meros acidentes no longo e abençoado do nosso caminho evolutivo. Lembrando que a vida é a eternidade, nós somos espíritos eternos, então nós não precisamos correr, ficar angustiado em ter, nós precisamos sim ser, buscar ser, né? E aí a gente vai agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, todos esses ensinamentos, e nós sabemos que o mundo há muitas aflições, e pedimos, Senhor, que os nossos pensamentos amorosos possam auxiliar alguém. E é por isso, Jesus, que nós te pedimos, nos envolva em sua áurea de energias salutares, abençoando a todo o nosso planeta, que passa por um momento de transição. E essa transição, ela depende inicialmente de cada um de nós e depois de toda a população de nosso planeta. Que saibamos, Jesus, aproveitar, que saibamos, neste momento, buscarmos em nós a transformação moral necessária para a nossa evolução espiritual. Graças vos damos, Jesus, por esses aprendizados e por essas reflexões. Que assim seja.